De acordo com o guideline europeu de nódulo tireoidiano, como fazer a avaliação inicial desses pacientes? A gente, no guideline europeu, a gente teve uma grande felicidade, né? Que a gente teve o Congresso Latino-Americano de Tireoide foi aqui no Brasil, lá em Curitiba, e o professor Égidos, ele veio participar do evento e apresentou, antes da publicação, os principais pontos relacionados a essa publicação, né? Então, assim, foi bem interessante, a gente teve essa oportunidade. A gente viu, assim, que não vai ver que não tem tanta, assim, muita modificação, mas ele faz aí um apanhado interessante, com algumas atualizações de referências importantes, como até a própria mudança do Bethesda, principalmente, colocando isso, né? Então, a avaliação inicial de nódulo tireoidiano segue mais ou menos aquela recomendação que a gente já tem, né? Aquela história de você fazer o exame físico, a avaliação laboratorial e a avaliação imaginológica, né? Então, o exame físico, anamnese e exame físico, vai caber aquelas mesmas observações que a gente já faz, tentar fazer uma palpação cuidadosa, né? Se o nódulo for palpável, observar a deglutição, se é um nódulo móvel, se é um nódulo aderido, se é endurecido, tentar delimitar de alguma forma o tamanho, checar a presença de linfonodomegalias regionais, na anamnese checar fatores de risco, irradiação, faixa etária, que aí vai ter algumas interferências em relação a maior ou menor risco, e o principal exame vai ser a ultrassonografia de tireoide, vai ter uma classificação específica. No laboratório, sempre que a gente estiver avaliando, tem que checar a função tireoidiana, TSH principalmente, né? O T4 entra como um complemento, mas o principal exame seria o TSH. Tendo nódulo e um TSH suprimido, a diretriz direciona para a cintilografia para avaliar a funcionalidade desse nódulo e complementar a avaliação hormonal com T4 livre e T3. Isso. Agora, se o TSH for normal ou TSH é elevado, Uhum. como a gente já sabe, não há indicação de fazer cintilografia. Isso. Você falou sobre a ultrassom. Uma coisa que eu achei interessante, Luciano, é que o Eutihades, né, a classificação que eles usam de risco de malignidade do nódulo baseado na ultrassonografia, é bem simples, né? Não tem Mas um somatório de pontos. Basicamente, se não tiver nada, Eutihades 1. Se tiver um nódulo cístico ou espongiforme, 2. Se tiver um nódulo isoecóico ou hiperecóico, um nódulo sólido no caso, né? ele vai para 3. 3. Hipoecóico, 4, desde que ele não tenha nenhuma outra característica de risco. E aí é que vem, ele chama de Eutihades 5 se tiver qualquer achado de risco, né? Isso. Aí é que muda um pouco em relação justamente ao que a gente sabe. A gente está acostumado com o ACR Tirades, foi original lá, né? Assim, do Colégio Americano. E ele bota aquele somatório de pontos, né? A gente até Sim. brinca com o pessoal. Se for sólido hipoecóico, ele vai ser Tirades 4, né? 2 pontos do sólido, 2 pontos do hipoecóico. E aí você tem que checar os fatores de risco, porque dependendo do fator de risco, muda um pouco a pontuação. Então, essa classificação a rigor acaba ficando muito parecida com a classificação da própria ATA anteriormente, onde ela colocava que se fosse um nódulo hipoecogênico com fatores de risco, seria aquele de muito alto risco, né? Que é o equivalente aqui ao Eutihades 5, Sim. né? Se fosse hipoecogênico, seria alto risco. Se fosse ISO ou hiper, seria o risco intermediário. Então, ele segue muito bem ali o enquadramento da classificação da ATA, mas ele bota essa modificação. E aí tem aqueles pequenos casos particulares onde muda um pouco a classificação em relação ao anterior, né? Então, por exemplo, na classificação da ATA, era até uma crítica, se o nódulo fosse iso ou hiperecóico, se ele tivesse fator de risco, ele meio ficava perdido ali, não se enquadrava em nada. Se ele tiver o fator de risco, seja ISO ou hiperecóico, ele vai para Tirades 5. Sim. Então, assim, isso aí já muda de cara, né? O Eutihades 5, se ele tiver o fator de risco, ele vai. Independente da ecogenicidade, né? A gente sabe que tem uma especificidade, assim, a hipoecogenicidade acaba pegando muito nódulo, né? A sensibilidade maior para hipoecogenicidade. Porque a maioria dos nódulos malignos são hipoecogênicos, né? E aí ele coloca basicamente 4 situações de risco para ser Eutihades 5, né? Margens irregulares, Isso. mais alto que largo, microcalcificações ou acentuadamente hipoecogênico, né? Isso. Aí, assim, são mais ou menos os mesmos pontos que tem na classificação do ACR Tirades, não precisa se desesperar, né? Depois a gente bota até uma figurinha lá, acho que a gente tem uma figurinha na nossa página do Instagram, mas aí para você que está ouvindo a gente, você vai ter, se você tiver marcadamente hipoecogênico,
isso entrava na mesma categoria da hipoecogenicidade. Então, se você tiver um nódulo sólido, marcadamente hipoecogênico, pelo americano, ele não é TIRAD 5. Pelo europeu, ele é EUTIRAD 5. Né? Então, esse grupo aí realmente tem uma diferença. A história das margens, se você tiver margem irregular, ele pontua 2 pontos. O que pontua 3 na parte de margem é a extensão extratiroidiana, né? Aqui não, margem irregular já pontua para muito alto risco. No ACR TIRADS não pontua para alto risco. A microcalcificação, sim, aí a microcalcificação acaba pontuando e realmente levando para o maior risco em qualquer uma das classificações que você for colocar, né? O formato irregular é que eu achei estranho, né? Então, nada é formato irregular, porque se a margem irregular e formato irregular, para mim é a mesma coisa, né? Vai cair na mesma categoria. Mas, assim, tá Será lá que ele quer dois. se referir aqui ao nódulo mais alto que largo, Mas o mais alto que largo é mais alto que largo. Não necessariamente ele tem margem irregular, né? Ele é um formato diferente, mas ele não tem, assim, eu acho que o shape margins aqui, a gente ficou meio perdido nessa classificação. Ficou meio estranho. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.